Você já esteve a um passo de desistir? Já orou, lutou, trabalhou, insistiu, e nada aconteceu? Já sentiu como se o céu estivesse em silêncio, como se suas ações fossem inúteis e o mundo estivesse ignorando seu esforço? Pois escute isso com atenção. Muitos desistem a 2 centímetros do milagre. Param na porta, e vão embora antes de ela se abrir. Mas existe um segredo que transforma o destino dos homens. Uma chave invisível, que só os determinados seguram até o fim. Essa chave se chama persistência. E neste vídeo, você vai descobrir por que só os que batem sem parar veem o impossível se abrir. A pergunta que separa os que ficam dos que vencem. Você aguenta continuar mesmo quando tudo diz para parar? Você consegue manter o foco, a fé, a ação, mesmo sem aplausos, resultados ou confirmações? Essa é a pergunta que define seu destino. Porque os que vencem não são os mais talentosos. São os que continuam quando todos os outros pararam. Napoleão Hill, persistência, o elo entre o desejo e a realização. Napoleão Hill, em quem pensa, enriquece, afirma. A persistência é ao caráter do homem o que o carvão é ao aço. Sem persistência, o desejo morre. Sem persistência, a fé se dissolve. Sem persistência, nenhuma ideia sobrevive à realidade. Hill estudou os maiores da história. E todos eles tinham essa característica em comum, uma recusa absoluta em desistir. Neemias, o construtor inabalável. Neemias era copeiro do rei, um funcionário de confiança, mas não um líder militar ou engenheiro. Mas ao saber que Jerusalém estava em ruínas, algo queimou dentro dele. Ele orou, chorou e agiu. Pediu autorização ao rei, organizou recursos, montou uma equipe e partiu para reconstruir os muros da cidade. Mas não foi fácil. Enquanto Neemias construía, inimigos o perseguiam, zombavam, ameaçavam. Tentaram fazer com que ele parasse a obra. Chamaram-no para reuniões de distração. Plantaram medo, mentiras, cansaço. E a resposta de Neemias foi uma das frases mais poderosas da Bíblia. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ele estava dizendo: eu não vou parar. Eu não vou recuar. Eu não vou negociar meu propósito. Grandeza mais interrupção. Quantas vezes a sua construção foi interrompida? Quantas vezes você começou algo, e alguém ou alguma coisa te puxou para baixo? Sabe o que Neemias ensina? A persistência não é só continuar. É recusar ser distraído do que importa. E porque ele não parou, os muros foram reconstruídos em 52 dias. Algo que muitos consideravam impossível. Napoleão Hill e o princípio da repetição silenciosa. Hill ensina que o hábito da persistência nasce pela repetição consciente de pequenos atos. Você insiste mesmo quando está cansado. Você avança mesmo sem resposta. Você bate na porta mesmo quando parece trancada. E então, aos poucos, sua mente passa a acreditar que nada pode te parar. Esse é o poder de insistir quando não parece fazer mais sentido. A viúva e o juiz, uma parábola explosiva de persistência. Jesus contou uma parábola chocante. Havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. E uma viúva vinha, todos os dias, pedindo justiça. Ela era ignorada, rejeitada, desprezada. Mas ela não parava. Até que o juiz, irritado, disse: mesmo que eu não tema Deus e nem respeite homem algum, vou atender essa mulher, senão ela vai me desgastar com sua insistência. E Jesus concluiu: ouvi o que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorado em atendê-los? Essa história é uma bomba espiritual. Deus está dizendo: eu respondo não aos que pedem com força, mas aos que não param de bater. A porta só abre para quem bate sem cessar. Muita gente ora forte, mas ora pouco. Trabalha duro, mas por pouco tempo. Começa com paixão, e logo para. Mas o mundo respeita quem não para. Essa é a diferença. A porta do impossível não se abre com força. Ela se abre com constância. Edison e o milagre da persistência científica. Napoleão Hill conta sobre Thomas Edison. Mais de 10.000 tentativas antes de encontrar o filamento certo para a lâmpada elétrica. Muitos diziam: você falhou 10.000 vezes. Mas Edison respondeu: não, eu descobri 10.000 formas de como não fazer.
Essa é a mentalidade dos que tocam o impossível. Eles não falham. Eles ajustam. E cada ajuste os aproxima da abertura da porta, construindo a persistência na prática. Tenha um propósito ardente. Algo pelo qual vale a pena lutar, sangrar, chorar. Se não for grande o bastante, você vai desistir logo. Divida seu objetivo em pequenos blocos diários. Hill dizia que metas grandes se constroem com tarefas pequenas. Crie rituais de repetição. Todos os dias, faça algo que te aproxime, mesmo que seja mínimo. Persistência é ação silenciosa acumulada. Elimine as distrações com brutalidade. Se Neemias dissesse sim à reunião dos inimigos, o muro não seria terminado. O que hoje está te afastando da sua construção? Cerque-se de vozes que reforcem sua persistência. Afaste os críticos, aproxime os construtores. Jesus no Getsêmani. Persistência sob agonia. Jesus sabia o que viria. Sabia da cruz, da dor, da traição. E mesmo assim, foi para o jardim do Getsêmani orar. A Bíblia diz que ele suava sangue. E orava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. 3 vezes ele orou. 3 vezes insistiu. Mesmo sendo Deus, ele persistiu no secreto. E foi essa persistência espiritual que o sustentou na maior dor física da história. A porta que só abre para quem não vai embora. Você já bateu em portas que não abriram? Será que você foi embora antes da hora? Será que faltava só mais uma batida? Neemias ficou. A viúva ficou. Jesus ficou. Hill insistiu. E você? O impossível não é privilégio. É recompensa. Para os que não desistem. Para os que se recusam a parar. Para os que entendem que persistência não é teimosia, é inteligência emocional aplicada. Você está diante da sua própria porta invisível. Talvez ninguém veja. Talvez digam que não existe nada atrás dela. Talvez riam da sua insistência. Mas se você souber o que está construindo, se você tiver visão, se você tiver propósito, se tiver coragem de continuar quando todos param, você vai abrir. E quando abrir, todos verão, todos respeitarão. Mas só você saberá. Foi a persistência silenciosa que me trouxe até aqui. Se esse vídeo despertou algo em você, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós construímos o impossível com sabedoria, fé e mentalidade vencedora. Qual é a porta que você se recusa a parar de bater? Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que também está quase desistindo, e lembre-se: o mundo é moldado por aqueles que não pararam quando ouviram o não. É quando você está no chão, sem provas, sem perspectiva, que o verdadeiro ouro começa a ser forjado dentro de você. Jó não venceu no mundo externo, até primeiro vencer no mundo interno. O princípio da decisão interna. Napoleão Hill diz: homens que alcançam o sucesso raramente o fazem sem passar por derrotas temporárias. A diferença é que eles decidiram não aceitar a derrota como final. Eles usaram a dor como combustível. Usaram a perda como professor. Usaram o não como o mais poderoso sim da própria mente. Paulo, o apóstolo que apanhava e continuava pregando. Imagine um homem sendo preso, açoitado, humilhado, rejeitado. E mesmo assim dizendo: prossigo para o alvo. Paulo foi apedrejado, naufragado, perseguido por dentro e por fora. Mas sua mente já estava ancorada em um propósito inabalável. Ele não pregava porque dava certo. Pregava porque era certo. E isso muda tudo. A teimosia sagrada. Os maiores vencedores da história eram, acima de tudo, obstinados. Não estavam procurando aprovação. Estavam seguindo uma missão. Paulo dizia: sei em quem tenho crido. Essa convicção cega, no bom sentido, é o que moveu visionários, libertadores, líderes e empresários. Eles tinham fé no que ninguém mais via. O segredo de Hill, a força da autossugestão. Hill diz que o segredo está em repetir diariamente, em voz alta ou mentalmente, aquilo que você deseja ser e conquistar. A autossugestão grava no subconsciente a nova identidade. E o subconsciente, como um servo leal, começa a agir para tornar isso realidade. Você se torna aquilo que diz para si mesmo todos os dias. O mundo diz não. Responda internamente: mas eu já decidi o contrário.
Davi, chamado de fraco, ungido como rei. Antes de ser rei, Davi foi esquecido. Nem foi chamado por seu pai para o encontro com o profeta. Era apenas o menino que cuida de ovelhas. Mas Deus disse: esse é o homem segundo o meu coração. Davi foi ungido antes de ter trono, porque a unção vem antes da manifestação. E quando você entende isso, começa a se comportar como um rei, mesmo no deserto. Davi olhava para o gigante e via uma oportunidade. Os outros soldados viam uma ameaça. O que diferencia os gigantes da mente é isso. Eles ressignificam a dor. Transformam rejeição em impulso. Transformam crítica em lapidação. Como fazer isso na prática? Afirme diariamente o que você quer ver. Eu sou resiliente. Nada externo domina minha mente. Minha visão é maior que o problema. Cerque-se de vozes corretas. Leia Rio, leia a Bíblia, ouça áudios que te levantam. Elimine vozes que semeiam dúvida, medo, derrota. Haja como se já fosse. Comporte-se como a versão vitoriosa de si mesmo. O mundo respeita quem age com certeza. Não discuta com quem não vê. Davi não respondeu aos irmãos. Foi direto ao gigante. Gideão não respondeu aos zombadores. Foi direto para a batalha. O mundo começa a obedecer mentes indomáveis. Quando você domina sua mente, o mundo começa a te obedecer. O universo responde à energia da convicção. Por isso Rio afirma: pensamentos dominados magnetizam condições. O que você pensa com intensidade, começa a atrair oportunidades, pessoas, recursos. Mas tudo começa com um ato de rebeldia mental. Não aceitar o não do mundo como sua verdade final. Hoje, talvez o mundo esteja te dizendo não em várias áreas. Não ao seu projeto. Não ao seu talento. Não à sua ideia. Não à sua existência. Mas você tem o poder de responder com um sim tão forte, tão sólido, tão determinado, que o mundo será forçado a mudar de ideia. Foi assim com Jó, com Davi, com Paulo, com Rio. E pode ser assim com você. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui a gente fala o que poucos têm coragem de dizer, e revela o que os grandes fizeram em silêncio para vencer. Curta, comente, compartilhe e responda aqui. Qual foi o maior não que você já recebeu? E como você vai responder a ele agora? Porque, no final, o que define sua vida não é o que te disseram. É o que você decidiu acreditar.